Oi, gente, tudo bem? Eu sou a aluna Giovana Vitória, do terceiro ano do ensino médio do Colégio Adventista de Gopoa. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as funções do que e do se. Bom, há muitas dúvidas quanto ao emprego do que e do se, pois podem ser empregadas em várias funções morfossintáticas. Portanto, iremos analisar cada termo individualmente, a fim de que a análise se torne mais clara. Bom, e para fazer um resuminho do trabalho, eu diria que uma introdução. Eu vou estar falando um pouquinho sobre as funções delas, das palavras que e se, né? Porque a gente vai se aprofundar mais adiante do vídeo. Bom, as palavras que e se podem exercer inúmeros papéis em uma frase, como conjunção, pronome, partícula expletiva ou de realce e dentre vários outros. A palavra que em português pode ser, ela exerce interjeição, exprime espanto, admiração, surpresa e dentre vários outros também. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho, explicando um pouquinho sobre as funções sintáticas da palavra que. A palavra que pode exercer diferentes funções sintáticas no enunciado, como, por exemplo, conjunção, pronome, substantivo, advérbio, preposição, interjeição ou partícula de realce. E para ficar um pouquinho mais claro, eu vou estar explicando cada um deles. Bom, para ficar mais claro, eu vou estar explicando um pouquinho sobre o substantivo em relação à palavra que. Bom, o substantivo equivale a alguma coisa. Nesse caso, ele virá sempre antecedido por artigo ou outro determinante e receberá acento por ser um monossílabo tônico, terminado em "e". Como substantivo, ele também designa a 16ª letra do nosso alfabeto. Quando a palavra que for substantivo, exercerá as funções sintáticas próprias dessa classe de palavra: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo e dentre outros. O exemplo usado é: ele tem certo que é misterioso. É um substantivo na função de núcleo do objeto direto. Agora, como pronome, a palavra que pode ser tanto no pronome relativo, pronome indefinido, pronome substantivo e no pronome adjetivo. Mas primeiro vamos estar falando cada um deles. Bom, pronome relativo, ele retoma um termo de oração antecedente, projetando-o na oração consequente. Equivale a o qual e flexões. O exemplo é: não encontramos as pessoas que saíram. Agora vamos estar falando sobre o pronome indefinido. Nesse caso, pode funcionar como pronome substantivo ou pronome adjetivo. Temos também o pronome substantivo, que equivale a que coisa. Quando for pronome substantivo, a palavra que exercerá as funções próprias do substantivo, como, por exemplo, sujeito, objeto direto, objeto indireto e dentre outros. Um exemplo do pronome substantivo é: que aconteceu com você? E para finalizar a parte do pronome, vamos estar falando um pouquinho sobre o pronome adjetivo, que determina o substantivo. Bom, nesse caso, ele exerce a função sintática de adjunta de nominal, como, por exemplo, que vida é essa? E vamos falar também sobre advérbio, que modifica um adjetivo ou um advérbio. Equivale a quão. Quando funciona como advérbio, a palavra que exerce a função sintática de adjunta adverbial, no caso de intensidade, como, por exemplo, que lindas flores ou que barato. Agora vamos estar falando sobre interjeição, que exprime espanto, admiração e surpresa. Nesse caso, será acentuado e seguido de ponto de exclamação. Usa-se também a variação o quê? A palavra que não exerce função sintática quando funciona como interjeição. Que? Você ainda não está pronto? O quê? Quem sumiu? Vamos falar também sobre a preposição. Ele liga dois verbos de uma locução verbal em que o auxiliar é o verbo ter, que equivale a de. Quando é proposição, a palavra que não exerce função sintática, como, por exemplo, tenho que sair agora. E o outro exemplo, ele tem que dar dinheiro hoje. Agora vamos falar um pouquinho também sobre a partícula expletiva ou de realce.
Bom, ela pode ser retirada da frase sem prejuízo algum para o sentido. Nesse caso, a palavra que não exerce função sintática. Como o próprio nome indica, é usada apenas para dar realce, como partícula expletiva. Aparece também na expressão é que, como por exemplo, quase que não consigo chegar a tempo, ou ela é que conseguiu chegar. E para finalizar, o que a gente vai falar sobre a conjunção. Bom, ela relaciona entre si duas orações. Nesse caso, não exerce função sintática. Como conjunção, a palavra que pode relacionar tanto orações coordenadas quanto subordinadas. Por isso, classifica-se como conjunção coordenativa ou conjunção subordinativa. Quando funciona como conjunção coordenativa, a palavra que recebe o nome de oração que introduz. Por exemplo, venha logo que é tarde, que é uma conjunção coordenativa explicativa. E temos também um outro exemplo, falou tanto que ficou rouco, que é uma conjunção subornativa consecutiva. E já que finalizamos sobre a palavra que, vamos falar um pouquinho sobre as funções sintáticas da palavra ser. Cotidianamente, estabelecemos contato com orações nas quais a palavra ser encontra-se presente, como por exemplo. Então vamos começar explicando pela conjunção. Ela relaciona entre si duas orações. Nesse caso, não exerce função sintática. Como conjunção, a palavra ser pode ser conjunção subornativa integrante, que ela inicia uma oração subordinada substantiva, como por exemplo, perguntei se ele estava feliz. Temos também a conjunção subordinativa condicional. Ela inicia uma oração adverbial condicional, que equivale a caso, como por exemplo, se todos tivessem estudado, as notas seriam boas. Vamos falar também sobre a partícula expletiva ou de realce. Pode ser retirada da frase sem prejuízo algum para o sentido. Nesse caso, a palavra ser não exerce função sintática. Como o próprio nome indica, é usada apenas para dar realce. E o exemplo é: passavam-se os dias e nada acontecia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte integrante do verbo. Bom, ela faz parte integrante dos verbos pronominais. Nesse caso, não exerce função sintática. E o exemplo é: ele arrependeu-se do que fez. Vou falar também um pouquinho sobre a partícula apassivadora. Bom, ela é ligada a verbo que pede objeto direto. Ela tem uma característica nas orações que estão na voz passiva sintética. É também chamada de pronome passivador. Nesse caso, ela não exerce função sintática. Como alguns exemplos: vendem-se casas, outro exemplo, aluga-se carro, e o último exemplo desse tópico, compram-se joias. Vamos falar um pouquinho também sobre o índice de indeterminação do sujeito. Bom, liga-se a um verbo que não é transitivo direto, tornando o sujeito indeterminado. Ele não exerce propriamente uma função sintática. Lembre-se de que, nesse caso, o verbo deve estar na terceira pessoa do singular. E os exemplos são: trabalha-se de dia e precisa-se de vendedores. E para finalizar, vou estar falando sobre esse último tópico, que é o pronome reflexivo. Bom, quando a palavra se é pronome pessoal, deve estar sempre na mesma pessoa do sujeito da oração de que faz parte. Por isso, o pronome oblíquo se sempre será reflexivo, equivalendo a si mesmo, podendo assumir as seguintes funções sintáticas: objeto direto, objeto indireto e sujeito de um infinitivo. Vou começar dando exemplos pelo objeto direto. Ele cortou-se com facão. Agora, o objeto indireto, ele se atribui muito valor. E, por último, o sujeito de um infinitivo. Sofia deixou-se estar à janela. Bom, esse foi o meu trabalho sobre a explicação das funções das palavras se e que. Espero que a senhora tenha gostado e até o próximo trabalho e beijinho!